do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Mãe da Providência, providenciai. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero começar essa catequese falando sobre o sacramento do batismo. Mas antes de falar do sacramento do batismo, vou falar um pouco sobre o batismo de crianças, porque muitos católicos e muitos protestantes questionam por que batizar as crianças. Então eu vou pegar emprestado aqui as palavras do Frei Battistini, do livro A Igreja do Deus Vivo, Curso Bíblico Popular sobre a Verdadeira Igreja, 32ª edição, da editora Vozes. Então eu vou tomar emprestado a voz do Frei Battistini para falar um pouco sobre a questão de batizar crianças. E aí o título começa: por que batizar crianças? Quase todas as seitas protestantes não batizam as crianças porque dizem eles é contrário à Bíblia. Além disso, continuam os mesmos até hoje, isso não mudou. Para ser batizado é preciso se arrepender dos pecados e as crianças não têm condições de se arrepender. O que fala a doutrina católica? Batizar as crianças é conforme a Bíblia de fato. A. O batismo nos torna filhos de Deus, herdeiros do céu. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não renasce da água do Espírito Santo não pode entrar no reino dos céus. João 3, versículo 5. Então, se você tiver com a Bíblia aí, já fica com a Bíblia do lado, porque eu vou fazer várias citações bíblicas aqui. Então, o batismo nos torna filhos de Deus e herdeiros dos céus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não renasce da água do Espírito Santo não pode entrar no reino dos céus. João 3, 5. As crianças também têm direito de tornar-se filhos de Deus. Quem pode tirar esse direito às crianças? B. As crianças recém-nascidas não têm nenhum pecado atual, por isso não é preciso nenhum arrependimento para serem batizados. O arrependimento só é necessário para os adultos capazes de pecar. C. Jesus disse: e depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19 e Marcos 16, 16. Jesus diz: batizai todas as gentes. Será que para os protestantes criança não é gente? D. As crianças são batizadas na fé dos pais. Os pais é que devem desenvolver a fé dos seus filhos que foram batizados, educando-os nessa fé. Mesmo porque o casal, quando sobe no altar para conceber o sacramento do matrimônio, eles prometem fidelidade um ao outro, prometem ser fiéis na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, né? E educar os seus filhos na fé até que a morte os separe. Então o casal promete isso um para o outro, diante do padre, diante de toda uma comunidade de fiéis dentro da igreja. Então a questão de educar os filhos na fé é função dos pais e padrinhos, né? Batizar as crianças é conforme a Bíblia e a tradição. Nos Atos dos Apóstolos se lê que esses batizavam famílias inteiras. Ora, nas famílias há sempre crianças. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Atos dos Apóstolos 16, do 32 ao 33. As crianças também fazem parte da família. B. Lídia, vendedora de púrpura, foi batizada juntamente com toda a sua família. Atos 16, do 14 ao 15. C. Batizei também a família de Estéfanas. 1 Coríntios 1, 16. Dessas 3 vezes em que os apóstolos batizaram, eles o fizeram por infusão e não por imersão, pois não havia nem rios nem riachos. Estavam em casa ou no cárcere. Desde os tempos dos apóstolos se batizavam crianças. Então vamos lá, vamos ver o que a tradição da Igreja Católica fala, né? Santo Irineu, ano 140, 205, diz: Jesus veio salvar todos os que através dele nasceram de novo de Deus. Os recém-nascidos, os meninos,
os jovens e os velhos, né? Está num documento lá de São Santo Irineu. Orígenes, 135, 256. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos, né? Está lá na Epistoloro et Romanum. Eu não sei falar latim, está abreviado aqui. Livro 5.9. Então, livro de Orígenes. São Cipriano, né? Uma carta a Fido. Ele é de 258 depois de Cristo. Do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Em relação ao batismo das crianças, Santo Agostinho diz: isto a igreja sempre teve, sempre tem conservado e conservará até o fim. Sermão 2, De Verbum Apostólica. Né? É um documento de uma obra de Santo Agostinho também fala isso. Conclusão. Numa localidade da roça, um padre estava batizando 40 crianças na frente da igreja. Um pastor estava olhando do lado oposto da praça com a Bíblia e disse a um jovem: fala com o padre, se encontrar na Bíblia onde está escrito de batizar as crianças, vou lhe dar 1 milhão. O padre mandou de volta o jovem: se o pastor me encontrar na Bíblia onde está escrito que só se deve batizar os adultos, dou-lhe 10 milhões. O pastor sumiu todo vermelho. Criança é gente como a gente. Tem direito de se tornar filho de Deus. Aos pais e padrinhos cabe o dever de ajudar as crianças a crescerem como filhos de Deus. Então, essa é a primeira parte sobre a questão do batismo. E aí, conforme for, talvez se der para fazer mais alguma coisa hoje a gente passa, senão a gente passa mais uma coisinha amanhã sobre o sacramento do batismo. Mas aí são só algumas orientações sobre a questão se deve batizar crianças ou não. Esse é um questionamento que muitos católicos têm, né? Muitos católicos que às vezes que estão desinformados, né? Ou estão enganados, né? Como tem muito protestante falando na cabeça de católicos, né? E católicos muitas vezes desinformados, então fica essa dúvida. E os protestantes também têm essa dúvida, né? Por isso está aí o esclarecimento, né? Se a gente deve batizar crianças ou não. Conforme o que ensina a igreja, sim, devemos batizar as crianças também, porque Jesus falou: ide batizar a todos as gentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.